Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso criminal resolvido, e esse aconteceu em 2013 na Inglaterra. É um caso muito chocante e mais um daqueles que não precisava ter acontecido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta e ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativar o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso George Williams. Georgia Williams nasceu no dia 17 de setembro de 1995, em Telford, Inglaterra. Filha de Lynette e Steve, que era detetive da polícia de West Mercia. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Scarlett. Georgia era uma pessoa que tinha muita energia, era muito extrovertida e que tinha facilidade em fazer amizades. Ela adorava ajudar as pessoas e realmente se importava muito com os outros. No ensino médio, ela fez muitas amizades e era uma garota popular e que se dava bem com todos. Conforme crescia, ela já fazia planos para seu futuro e sonhava em ser paramédica da Royal Air Force. Quando completou 17 anos, ela conseguiu um emprego em um posto de gasolina em sua cidade e fez amizades com seus colegas de trabalho com muita facilidade. Ela trabalhava na loja de conveniência do posto. E lá havia um jovem que parecia muito tímido e parecia que foi deixado de fora pelo grupo. Então, como Georgia era tão gentil e atenciosa, ela se tornou amiga dele e os dois ficaram muito próximos. Depois disso, ele começou a participar do grupo de seus colegas de trabalho. Seu nome era Jamie Reynolds e ele estava com 22 anos na época. Jamie começou a ter uns sentimentos a mais pela Georgia. Ele gostava muito da forma como ela tratava ele, mas ela não via ele dessa forma. Para ela, eles eram apenas bons amigos que faziam algumas coisas juntos, mas apenas isso. Ela não conseguia ver ele como o seu namorado, ela não queria ter um namorado naquele momento, e ele, tinha aquele sentimento a mais por ela. E ele contou isso para ela, que estava apaixonado, mas ela, tentou ali não ser muito indelicada, falou que não sentia o mesmo e que não queria estragar aquela amizade. Jamie estava chateado por ela não se sentir da mesma forma. Mas, de início, parecia que ele tinha respeitado e tinha também superado aqueles sentimentos, e os dois continuaram bons amigos. Ou pelo menos era isso o que parecia. Mas no fundo, ele começou com uma obsessão extremamente doentia e uma fantasia sombria e distorcida envolvendo Georgia. Quando Jamie completou 23 anos, ele expressou para Georgia que estava muito infeliz trabalhando no posto de gasolina e queria um novo emprego em tempo integral. Ele queria trabalhar com algo que realmente gostava e não apenas um trabalho temporário. Então os dois se reuniram e ela perguntou para ele o que ele gostava de fazer. Então ele pensou, bom, eu gosto de tirar fotos. E ela disse que era uma boa carreira para se seguir, já que era algo que ele gostava bastante e ele era muito bom naquilo. Então ela falou, por que você não investe nisso? Começa tirando fotos de algumas pessoas que você conhece e tal, e vê se isso não avança e você acaba tornando isso como o seu trabalho principal. Jamie gostou muito da ideia e perguntou se ela poderia ajudá-lo a criar um portfólio profissional. E perguntou se ela poderia ser a sua primeira modelo. E ela, é claro, rapidamente aceitou para ajudar o amigo. Os dois agendaram uma sessão de fotos para o domingo, 26 de maio de 2013. O plano era que ela e um monte de outras pessoas fossem até a casa dos pais dele e fizessem uma sessão de fotos. Georgia quase cancelou no último minuto, já que sua família estava fazendo um churrasco e seus avós estavam em sua casa e fazia muito tempo que ela não os via. Mas como Jamie morava perto, ela acreditou que seria possível fazer as duas coisas, tirar as fotos com o seu amigo e depois voltar para casa e aproveitar um tempo com a sua família. Um pouco depois, Georgia estava pronta. Ela arrumou o cabelo, fez maquiagem para as fotos e antes de sair de casa, ela falou com seu pai, que a elogiou e disse que ela estava muito linda. Essa foi a última vez que Steve falou com sua filha mais nova.
Georgia saiu de casa às 7h30 e sua família esperava de volta relativamente em breve, mas passaram-se 3 horas e ela não havia retornado. No começo, sua mãe não pensou muito nisso e apenas acreditou que ela estava se divertindo e perdeu a noção do tempo. Então ela enviou uma mensagem perguntando quando a sessão de fotos terminaria. Ela recebeu uma mensagem de Georgia dizendo que a sessão de fotos já tinha terminado e ela acabou saindo com seus amigos e que provavelmente chegaria mais tarde em casa. Por mais que isso não fosse o combinado, sua mãe não achou nada suspeito e nem incomum. A mensagem que a Georgia enviou tinha alguns emojis de carinha de beijo, como normalmente ela fazia, então a mãe não desconfiou de nada. Seus pais foram para a cama e quando acordaram na manhã seguinte, Georgia ainda não estava em casa. Sua mãe mandou uma mensagem novamente por volta das 6h30 da manhã, perguntando onde ela estava e quando ela voltaria para casa. Ela recebeu a resposta às 7h30, quando foi informada de que havia ficado na casa de um amigo e a bateria do seu celular estava acabando. Então, se ela enviasse outra mensagem depois disso, provavelmente ela não responderia. Só que o que a mãe da Georgia não sabia que nesse momento não era a filha dela que estava mandando essas mensagens. Naquele dia 27 de maio, seus pais sabiam que ela tinha um festival de música para ir. Então, quando ela não voltou para casa o dia inteiro, eles simplesmente assumiram que ela foi direto para o festival da casa dos seus amigos. Eles pelo menos esperavam que ela estivesse em casa na manhã seguinte, pois ela tinha sua primeira aula de direção naquele dia, e eles sabiam que ela estava muito ansiosa para aprender a dirigir e com certeza não perderia a aula. Seus pais esperaram por ela bem tarde na noite de segunda-feira, mas ela não apareceu. Eles ligaram para parentes e amigos, mas ninguém tinha falado com ela. Quando Georgia não voltou para casa na manhã seguinte, para sua primeira aula na autoescola, ela foi dada como desaparecida. Eles tentaram dar o máximo de informações para a polícia, mas tudo o que os pais sabiam era que ela tinha participado de uma sessão de fotos na casa do seu amigo Jamie Reynolds, e eles não tinham ideia de onde ela estava ou com quem ela estava depois disso. Então, a polícia foi até Jamie Reynolds, e ele era um homem conhecido da polícia. Em 2008, Jamie foi pego pela polícia tentando estrangular uma adolescente. A polícia não o prendeu e ele não foi acusado de nada. A polícia literalmente deu-lhe um aviso e mandou-o embora. Uma vez que eles descobriram sobre isso, a polícia foi até a casa dele para interrogá-lo, pois agora ele era o principal suspeito do caso. Eles bateram na porta, mas não tiveram resposta. Então, eles a arrombaram. Agora, dentro da casa, eles olharam por tudo, mas não encontraram nenhum sinal de Jamie ou de Georgia. Então, uma caçada a ele começou. Eles verificaram o posto de gasolina e nenhum de seus colegas de trabalho os viu ou ouviu falar deles. E ambos perderam seus turnos, o que era extremamente incomum. Os pais de Jamie também foram contatados, mas estavam de férias na época e não puderam ajudar muito. Eles só falaram que o filho tinha uma van branca. A polícia notificou a polícia de todo o Reino Unido para ficar de olho nessa van. Jamie foi finalmente encontrado em Glasgow, na Escócia, a mais de 330 quilômetros de onde ele morava. A polícia perguntou para ele onde estava Georgia, mas ele disse que não sabia e foi transportado de volta para sua cidade para seu interrogatório. Agora que eles tinham o principal suspeito sob custódia, a polícia conseguiu fazer uma busca adequada na casa e acabou encontrando uma câmera com um cartão SD dentro. Mas todos os arquivos foram excluídos. A câmera foi levada para a delegacia para recuperar os arquivos, e foi aí que eles finalmente puderam confirmar tudo o que aconteceu. Naquela câmera havia fotos de Georgia antes, durante e depois de seu assassinato. As primeiras fotos eram fotos normais dela quando ela começou a sessão. As fotos então se transformaram em fotos dela nua na cama, claramente angustiada, com uma corda amarrada no pescoço. Em uma foto ela foi vista sorrindo para a câmera, com a corda no pescoço, e logo depois ela estava morta. Jamie então tirou centenas de fotos dela em todos os tipos de posições, colocando-a em diferentes áreas da casa. Ele também abusou de seu corpo já sem vida. Todas as joias que George usava naquele dia foram removidas, e ele as guardou como troféus. A polícia continuou vasculhando sua casa e encontrou 16.800 fotos e 72 vídeos de pornografia extremamente violenta, snuff movies e entre outras coisas. A polícia concluiu que ele tentou fazer o seu próprio snuff movie com George. Seus pais chegaram mais cedo das férias para falar com a polícia e disseram que ele assistia a esse tipo de pornografia desde os seus 14 anos. Pode ser possível que ele assistisse até antes disso, mas foi quando os pais descobriram.
Como eles não podiam tirar o seu notebook porque ele precisava para a escola, eles entraram em contato com o provedor de internet e bloquearam seu acesso a esse tipo de site. Um pouco depois, ele ligou para o provedor de internet e pagou pelo seu próprio Wi-Fi privado, mas os seus pais não faziam ideia que ele tinha isso. Então ele continuou assistindo esse tipo de conteúdo. Jamie estava acessando secretamente esses vídeos e pagando por quase 10 anos sem que seus pais soubessem. Quando seus pais os pegaram assistindo a esses vídeos, eles ficaram preocupados e até notificaram a polícia, mas eles não podiam fazer muita coisa, já que assistir isso não é ilegal. Durante o resto da busca, a polícia encontrou blocos de notas com 40 histórias diferentes escritas por Jamie, todas sobre tortura, abuso sexual e assassinato de mulheres. Ele também desenhou mulheres sendo estranguladas. Houve também uma história escrita sobre Georgia, chamada Georgia Williams in Surprise. Essa história foi exatamente o que aconteceu com ela, e a polícia acredita que essa foi a história para o seu plano desde o início. Ele escreveu essa história para que pudesse torná-la realidade. Ele começou a escrevê-la em janeiro e terminou apenas 3 semanas antes do assassinato. Jamie estava se recusando a contar à polícia qualquer coisa sobre onde ele colocou o corpo dela e estava agindo como se ele fosse inocente, mesmo que todos soubessem que ele era o culpado. Como ele se recusou a dizer onde estava o corpo dela, eles rastrearam seus últimos passos desde aquela segunda-feira de manhã, um dia depois que ele a matou. Eles começaram no posto de gasolina e ele foi pego nas câmeras de segurança abastecendo, e naquele momento o corpo de Georgia estava na parte de trás da van. Depois que ele abasteceu, ele dirigiu quase 100 quilômetros para um cinema, deixou o corpo dela na van no estacionamento e entrou para assistir um filme. Jamie pediu várias vezes para sair com Georgia, para que ela fosse com ele ao cinema, e ela nunca aceitou. Então ele acreditou que a única forma de realizar esse seu desejo era com ela sem vida. Eles perderam o rastro dele depois que ele saiu do cinema, e uma declaração pública foi feita para que qualquer um que viu alguma coisa estranha ou viu a van em algum lugar se apresentasse à polícia, principalmente na Escócia. Felizmente, isso funcionou, e as pessoas se apresentaram e disseram à polícia que viram um homem e aquela van em uma passagem na montanha localizada no norte de Gales. A área em que ele estava era cheia de mata e estava extremamente lamacenta. E a razão pela qual as pessoas se lembravam dele é porque a sua van ficou presa nesse local, e eles foram até lá para ajudá-lo. A polícia acabou encontrando o corpo nu de Georgia na floresta, que foi recuperado e transportado de volta. O tempo todo, Jamie estava mantendo sua inocência e insistindo que não tinha nada a ver com o assassinato, mas no primeiro dia do seu julgamento, ele mudou de ideia e confessou o crime na frente de todos. O caso foi encerrado e o juiz chamou Jamie de desviante sexual e afirmou que acreditava que ele tinha um potencial para se tornar um perigoso serial killer, sentenciando-o a uma prisão perpétua em dezembro de 2013. Ele não terá a chance de liberdade condicional. O juiz concluiu o julgamento dizendo: Georgia não morreu instantaneamente. Ela sofreu tanto mentalmente quanto fisicamente. Ela sabia que foi atraída por alguém em que ela confiava. Matar Georgia era uma expressão de uma preocupação recorrente e de longa data com pornografia violenta e sádica. Você gostou do espetáculo de seus minutos finais e medonhos, enquanto ela lutava pela vida, sabendo que estava quase morrendo. Jamie Reynolds ficou sentado com a cabeça baixa, enquanto os pais e a irmã de Georgia ouviam todos os detalhes sobre como ela foi atraída para a morte e o que aconteceu com ela enquanto estava na casa de Jamie. Em 2014, Jamie Reynolds apelou contra toda a sua sentença de prisão perpétua e perdeu. Seu advogado afirmou que sua confissão de culpa deveria ter recebido mais peso durante sua sentença, e o Tribunal de Apelação decidiu que não havia base para argumentar adequadamente que uma ordem de prisão perpétua não era necessária. Em 2015, uma revisão de casos criticou as autoridades policiais, funcionários de serviços sociais e profissionais de saúde mental sobre como lidaram com Jamie nos anos anteriores ao assassinato. A revisão alegou que essas agências não trabalharam juntas quando notificadas de suas tentativas de estrangular outra adolescente até a morte em 2008, dando-lhe um aviso e virando as costas para ele completamente. Uma enfermeira que o visitou depois que isso aconteceu afirmou que ele era um risco significativo para os outros, depois que seus pais mostraram a ela fotos de que ele desenhou de uma menina da escola com uma corda no pescoço. Enquanto isso, nada foi feito na época. Sobre isso, os pais de Georgia disseram:
Nós perdemos Geórgia para o puro mal. Choramos quando lemos esse relatório e as falhas de todas as agências envolvidas, porque era tão óbvio que Jamie era, se não já, um assassino em formação. A morte de Geórgia poderia ser evitada. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início, foi uma morte que, como os próprios pais falaram, podia ser evitada. Então, ele tentou, em 2008, matar uma jovem e a polícia não fez nada. Acho que se a polícia tivesse feito alguma coisa, ou se os pais também tivessem colocado ele num tratamento, alguma coisa, talvez isso não tivesse acontecido. Então, é mais um caso muito triste envolvendo pessoas tão jovens que teve um final tão trágico. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.